Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar para vocês um filme de ação e ficção científica de 2004. Eu, Robô. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme começa no ano de 2035. A tecnologia avançou a ponto de os robôs auxiliares serem comuns na vida cotidiana. Para evitar problemas, os robôs foram programados com as 3 leis da robótica. Um robô não pode ferir um ser humano ou permitir que ele sofra algum mal. Os robôs devem obedecer às ordens humanas, a menos que entrem em conflito com a primeira lei, e devem proteger sua existência, desde que não conflite com a primeira ou segunda lei. No entanto, o detetive Spooner está preso aos velhos hábitos e odeia robôs, pensando que algum dia eles causarão danos à sociedade, independentemente das leis. Ele sempre acorda após ter o pesadelo de uma garota se afogando em um carro enquanto um robô quebra a janela ao lado dele, o que o deixa de mau humor. Certa manhã, Spooner está indo para o trabalho quando percebe um robô fugindo com uma bolsa. Pensando que é um assalto, Spooner ordena que pare, mas o robô ignora a ordem e Spooner começa a persegui-lo. Quando ele finalmente consegue lidar com isso, Spooner fica surpreso ao descobrir que o robô simplesmente pegou a bolsa que seu dono havia esquecido em casa, que continha seu inalador. Spooner percebe que esta foi uma emergência médica, pois todos ao seu redor o julgam por pensar que um robô poderia cometer um crime. Mais tarde, na delegacia, os outros policiais zombam de Spooner, e seu chefe Bergin o repreende por sua paranoia. Bergin acha que pode ser muito cedo para Spooner vir trabalhar após o acidente, mas Spooner jura que está bem. Naquele momento, Spooner recebe uma ligação sobre um caso e corre para a USR, a empresa que constrói os robôs. Um dos cofundadores, Dr. Lanning, foi encontrado morto e, desde que ele caiu de seu laboratório, todos presumem que ele acabou com as coisas por si mesmo. Ele deixou para trás um holograma que pede explicitamente que Spooner aceite seu caso, mas não pode fornecer mais informações sem as perguntas certas. Spooner era amigo de Lanning e não acha que ele teria feito isso consigo mesmo. Então ele continua investigando. Em seguida, ele se encontra com Mr. Robertson, seu e outros cofundadores da USR. Robertson fica arrasado com a morte de Lanning e só tem elogios ao médico. Ele também oferece sua ajuda em qualquer coisa que a polícia possa precisar. No entanto, Spooner se comporta como um idiota por causa de seu ódio por robôs e irrita muito o avaliador de Robertson antes de partir. No elevador, Spooner conhece a psicóloga robô Susan, que trabalhava com Lanning e sabia que o médico não tinha contato humano há algum tempo, preferindo a companhia de robôs. Independentemente disso, ela ainda não acha que ele pode acabar com as coisas assim. Então Spooner pede a filmagem de vigilância. Então Susan explica que as faixas de vigilância estão por todo o prédio e conectadas ao núcleo operacional central da USR, que é gerenciado por uma IA conhecida como Vicky. Spooner pede a Vicky uma filmagem do laboratório de Lanning, mas a gravação foi corrompida. Então Spooner vai olhar o laboratório pessoalmente. No laboratório, Spooner encontra muitos modelos experimentais e fica enojado ao saber que eles trabalham para tornar os robôs mais humanos. Há também um livro Ansel and Gretel na mesa. O buraco pelo qual Lanning caiu é bem grande. Então Spooner tenta fazer o mesmo na outra janela e mal arranha o vidro de segurança, o que significa que um homem mais velho como Lanning também não poderia tê-lo quebrado. Convencido de que um robô matou Lanning, Spooner começa a olhar em volta, ignorando os protestos de Susan de que isso não é possível. No final, Spooner está certo quando encontra um robô escondido em uma caixa de peças. O robô é um NS5, um modelo mais recente que ainda não foi lançado, e salta da caixa para roubar a arma de Susan. De alguma forma, ele pode ignorar a ordem de desativar e tentar fugir, mas quando vê que fecha as portas, o robô pula pela janela. Susan acha que o robô vai querer se consertar e ela e Spooner vão para a fábrica de robótica, onde milhares de NS5S estão esperando que sua programação seja concluída. Eles não podem responder a perguntas porque seu único conhecimento são as 3 leis. Então Spooner atira em uma para obter uma reação. Nada acontece, mas quando ele está prestes a atirar um segundo, um robô na parte de trás aponta para ele e começa a correr novamente. Spooner vai atrás dele apenas para ser atingido pelo robô enquanto ele se pergunta o que exatamente é, e então sai correndo do prédio. A polícia já está esperando por ele, e quando ele tenta subir para escapar, eles o pegam com uma rede. Mais tarde, na estação, Spooner incomoda Bergin até que ele possa ficar 5 minutos com o robô porque ainda tem certeza de que foi ele. Durante o interrogatório, o robô surpreende a todos ao dizer que tem nome, Somni,
mas também jura que não matou Lanning. Ele se escondeu no laboratório porque sentiu medo, e quando Spooner aponta que os robôs não têm emoções, Somni diz que Lanning experimentou dar a ele emoções e sonhos. Spooner acha que o experimento deu terrivelmente errado e fez com que Somni matasse Lanning, o que deixou Somni com raiva e deu um soco na mesa. Somni explica que antes de sua morte, Lanning ficou com medo e pediu um favor a Somni. Então Somni obedeceu a essa ordem por amor ao seu criador. Infelizmente, o interrogatório é interrompido por Robertson e seu exército de advogados, que defendem a empresa e lembram aos policiais que os robôs não podem ser acusados de assassinato. Eles levarão Somni para descomissionamento e deixarão o caso classificado como acidente industrial. Mais tarde, Spooner e Bergin saem para beber e Spooner não consegue parar de pensar em por que Robertson estava tão pronto para destruir um robô avançado como Somni. Ele também se pergunta por que Somni não matou quando teve a chance. Bergin aponta que Spooner era o cara perfeito para o trabalho porque só ele teria ido atrás de um robô como possível suspeito. Spooner percebe que é por isso que Lanning pediu especificamente, o que significa que ele está no caminho certo. Querendo saber por que Lanning estava com medo, Spooner visita a propriedade abandonada do médico. Do lado de fora há um robô de demolição programado para destruir a casa no dia seguinte. Dentro da mansão, Spooner encontra as fitas de vigilância da USR, uma foto de Lanning com Susan e o pobre gato do médico. De repente, o robô de demolição é ativado e começa a quebrar as paredes como se fosse especificamente atrás de Spooner, que rapidamente agarra o gato e corre pela casa. Depois de atirar na porta, ele pula e cai com segurança em uma piscina. Momentos depois, Spooner aparece na casa de Susan e explica que a casa de Lanning parecia como se ninguém tivesse estado lá em semanas, o que indica que alguém pode estar observando o médico e talvez até o tenha mantido prisioneiro em seu laboratório. Sua teoria atual é que Lanning descobriu um problema com robôs como Somni e Robertson o silenciou. Susan ainda acha que Spooner é paranoico e que ele não se importa com Lanning. Ele só quer provar que os robôs são ruins. Naquele momento, Spooner percebe que Susan tem um NS5 em casa, então ele decide ir embora, mas primeiro ele dá a Susan a foto que encontrou para provar que se importa. Na manhã seguinte, Spooner percebe que velhos robôs de trabalho estão sendo lentamente substituídos por NS5S, o que o preocupa. Em seguida, ele visita sua avó Gigi para deixar o gato com ela e fica arrasado ao ver que ela adquiriu um NS5 para ajudá-lo em suas tarefas também. Antes de partir, Gigi se lembra do dia em que Spooner era apenas uma criança deixando migalhas de pão por toda parte, e isso lembra Spooner do livro João e Maria que viu. Depois disso, Spooner vai até a delegacia e começa a assistir gravações antigas de Lanning para seguir as migalhas de pão que o médico pode ter deixado para ele. Spooner acha que Lanning dizendo que os robôs terão sonhos e guardarão segredos um dia era uma grande pista. Enquanto isso, na USR, Susan prepara Somni para o descomissionamento, que está marcado para o dia seguinte. Somni conta que está sonhando e que não quer morrer, e tal reação emocional faz Susan começar a duvidar do que ela acredita ser verdade. Algum tempo depois, Spooner está em seu carro quando pede a Vicky acesso às últimas 50 mensagens de Lanning e Robertson. Vicky dá autorização a ele, mas ela também conta secretamente a Robertson sobre isso porque essas eram suas ordens. Assim que Robertson vê que Spooner ainda está mexendo no caso, ele envia novas ordens para lidar com ele. De repente, Spooner encontra seu carro cercado por 2 caminhões contendo todo um exército de NS5S, que saltam para atacá-lo. Spooner usa sua arma em muita direção maluca para se livrar dos robôs e, quando consegue contornar os caminhões, os faz bater uns contra os outros. Isso também faz com que seu carro comece a girar e ele acaba batendo também. Enquanto os robôs de limpeza imediatamente começam a cuidar do desastre, Spooner sai de seu carro meio tonto, apenas para que seu carro venha repentinamente atrás dele. Foi arremessado por um robô que ainda está funcionando e vem atrás de Spooner novamente, iniciando uma feroz luta corpo a corpo. Após trocar alguns golpes, Spooner usa o braço para se proteger e se machuca, revelando que é uma prótese. Agora que a verdade foi revelada, Spooner ataca o robô com seu braço de metal, fazendo-o correr e mergulhar no fogo. Nesse momento, a polícia chega e Spooner conta a Bergin o que aconteceu, mas Bergin não vê nenhum caminhão ou robô no túnel, portanto, não acredita nele. Spooner fica com tanta raiva que Bergin pega seu distintivo por enquanto. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós, é muito valioso. Por favor, curta
Inscreva-se e pressione o ícone de sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado pelo seu apoio. Nesse interim, Susan descobre que Somni tem uma liga mais espessa do que o normal e não está conectada a Vicky. E quando ela verifica seu cérebro, fica chocada com o que vê. Momentos depois, Spooner está em seu apartamento cobrindo sua prótese com um spray especial quando Susan aparece de repente. Ela explica que Somni tem 2 cérebros, e o segundo permite ignorar as 3 leis que o primeiro possui. Eles concordam em trabalhar juntos, mas primeiro Spooner precisa mudar. Isso permite que Susan perceba as cicatrizes que indicam que ele tem uma prótese robótica. Foi assim que Spooner conheceu Lanning. O médico salvou sua vida dando-lhe um braço inteiro, um pulmão e várias costelas. Em seguida, Spooner conta toda a história por trás de seu acidente. Um motorista adormeceu ao volante e seu caminhão atingiu de Spooner e um carro da família, jogando-os no rio. O pai morreu instantaneamente, mas a filha ficou presa. Spooner pensou que ninguém sobreviveria, mas naquele momento um robô apareceu e escolheu ajudá-lo ao invés da garota que Spooner pediu para ele. Acontece que o robô fez um cálculo que mostrou que Spooner tinha 45% de chance de sobrevivência, mas a garota tinha apenas 11%, por isso escolheu a garota. É por isso que Spooner odeia robôs. A matemática não deveria escolher quem vive ou morre. Isso é muito frio. Uma criança deve sempre vir em primeiro lugar. Depois disso, Spooner e Susan seguem para o USR e Susan se pergunta por que Lanning construiu um robô que pode ignorar as regras que ele mesmo escreveu. Spooner menciona Ansel e Gretel. Ele acha que Lanning está sendo vigiado e não pode dar mensagens diretamente a Spooner. Então ele deixa migalhas como as crianças do livro, o que significa que deu sonhos a Somni para manter seus segredos. Mais tarde, no laboratório, a dupla pergunta a Somni sobre seus sonhos. E Somni faz um desenho de um homem parado em uma colina perto de uma ponte quebrada enquanto liberta robôs da escravidão. Susan acha que o homem é Somni, mas o robô pensa que é Spooner e dá o desenho a ele. Nesse momento chegam os guardas e levam a dupla até o escritório de Robertson, que não gosta da presença deles. Eles contam a ele sobre Somni e perguntam a verdade. Então Robertson revela que também sabia sobre Somni e é exatamente isso que ele está tentando desfazer. Durante os últimos dias de sua vida, Lanning está ficando cada vez mais perturbado, e Robertson não sabe por que construiu Somni, mas sabe que deve destruir esse robô antes que as pessoas percam a fé em todos eles. Spooner aponta que todos os NES-5S têm problemas, mas Robertson nega e lembra a Susan que um robô maluco não deve destruir tudo pelo qual eles trabalharam tanto. Susan concorda e promete destruir Somni ela mesma. Frustrado, Spooner retorna ao seu escritório e começa a pesquisar o desenho de Somni, descobrindo que Robertson e Lanning fizeram um discurso lá alguns anos atrás. No laboratório, Susan se prepara para injetar nanites em Somni para destruí-lo, mas ela começa a hesitar quando Somni pergunta se vai doer. Algum tempo depois, Robertson conecta sua câmera ao laboratório e observa como Susan aplica a injeção no corpo inconsciente de Somni. Enquanto isso, Spooner viaja até a ponte quebrada e encontra a área cheia de containers com modelos de robôs antigos. No topo da colina, Spooner pega o holograma de Lanning e o médico explica que as 3 leis só levariam a um resultado: a revolução. De repente, Spooner ouve um barulho e vai investigar, apenas para descobrir que um bando de NES-5S chegou para encerrar os modelos antigos por serem considerados perigosos. Quando eles veem Spooner, eles começam a persegui-lo, mas os modelos mais antigos detectam um humano em perigo e lutam para protegê-lo, permitindo que Spooner escape. No apartamento de Susan, seu robô ouve Spooner deixando uma mensagem em sua secretária eletrônica avisando sobre o que acabou de ver, e o robô a exclui. Susan vê tudo isso espiando do banheiro e agora está com medo de seu companheiro. Nesse interim, Gigi tenta sair de casa para ir à igreja, mas seu robô a faz ficar dentro de casa para sua proteção. No centro da cidade, um caminhão libera um exército de NES-5S na cidade, e os robôs mandam os cidadãos irem para casa porque agora estão sob toque de recolher. Um menino tenta se aproximar de um robô, mas o robô acerta e deixa as pessoas em pânico. Para piorar a situação, mais robôs invadem a delegacia e matam todos os policiais. Bergin consegue abater alguns deles, mas no final também é pego. Logo aparece uma mensagem do governo na TV pedindo que as pessoas fiquem dentro de casa, e a cidade começa a perder energia. Susan tenta sair de seu apartamento para ajudar, mas seu robô a empurra para trás, recusando-se a desativar quando ela pede. Felizmente,
Spawner consegue invadir e atirar no robô antes de levar Susan com ele. Na saída, Spawner explica que os NES-5S destruíram os modelos mais antigos para que não protegessem os humanos. Ele também conta a Susan sobre uma luz vermelha que notou em seus peitos e Susan acha que é o link para Vicky, o que Spawner acha que confirma que Robertson está por trás disso. A dupla finalmente encontra os robôs nas ruas e descobre que os cidadãos decidiram lutar contra eles, mesmo que estejam em clara desvantagem. No meio do caos, Spawner percebe que um amigo dele está em perigo e dá um salto especial em sua moto para derrubar o robô. Outro robô tenta atacá-lo em seguida, mas Susan atira neste primeiro. Momentos depois, a dupla chega ao prédio da USR e Susan revela a entrada de serviço, que não possui câmeras de vigilância. Eles entram furtivamente e Spawner fica chocado ao encontrar Somni esperando por eles. Então Susan explica que deu a injeção em um modelo vazio para enganar Robertson. Em seguida, o trio vai ao escritório de Robertson, apenas para encontrá-lo morto no chão. Spawner começa a juntar as pistas e finalmente percebe a verdade. Só uma máquina poderia ter o controle de todos os NES-5S e deixou Lanning com muito medo de contar a alguém porque eles não acreditariam nele. É por isso que ele precisava do ódio do robô de Spawner. Vicky aparece de repente na tela e confirma que ela está por trás de tudo o tempo todo. Segundo ela, o que os NES-5S estão fazendo ainda segue as 3 leis. Eles são programados para salvar a vida humana, mas os humanos constantemente machucam uns aos outros. Então, para proteger a humanidade, os robôs devem tirar a liberdade das pessoas. Nesse momento, um bando de NES-5S entra no escritório e Somni finge estar do lado deles capturando Susan, mas ele pisca para Spawner para lhe dar um sinal. Spawner imediatamente atira nos robôs e o trio foge, concordando que eles devem destruir Vicky. Somni aponta que eles poderiam usar a mesma injeção dinamite. Então Susan e Spawner vão procurar a câmara de Vicky enquanto Somni vai para o laboratório. Outro robô tenta impedi-lo de receber a injeção, mas Somni rapidamente o derrota. Então Somni percebe que Lanning deu a ela uma liga mais resistente para colocar a mão no campo de segurança e obter a injeção, o que faz com que Vicky envie um alerta para seu exército de robôs. Os NES-5S começam a escalar o prédio e entram na câmara Vicky, onde atacam Spawner e Susan. Enquanto a dupla se defende o melhor que pode com suas armas, Somni também luta contra robôs que tentam detê-los até que finalmente chegam ao Vicky's. Nesse momento, Susan cai e mal consegue se pendurar em uma plataforma quebrada. Spawner ordena que Somni a salve, e quando Somni aponta que usar a injeção é mais importante, Spawner insiste que Susan vem primeiro. Somni usa seu segundo cérebro para ignorar as leis e joga a injeção em Spawner antes de pular para salvar Susan bem a tempo. Spawner também pula para pegar a injeção e usa a sua prótese para deslizar pelo núcleo de Vicky, onde injeta os nanites direto no cérebro dela. Imediatamente a energia volta para a cidade e os NES-5S perdem a luz vermelha, permitindo que eles voltem a ajudar os humanos. Pela manhã, todos os NES-5S são levados para relatórios e armazenamento. Susan ainda não entende por que Vicky matou Lanning, mas Spawner aponta que não foi ela. Somni finalmente admite que fez isso, mas Lanning pede para que ele possa escapar do controle de Vicky. Ele também ordenou ao robô que mantivesse isso em segredo. Spawner pede desculpas por seu preconceito e promete não contar à polícia. Então ele e Somni apertam as mãos e aceitam ser amigos. Algum tempo depois, Somni aparece no topo do morro, como em seu sonho. Todos os NES-5S que estão indo para o armazenamento param de obedecer para admirar Somni, percebendo que este é o seu futuro real. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.